Conselho Agro, o seu podcast do agronegócio. Carteira de clientes, que é o que se fala muito e o que essa indústria praticou no passado. Eu tendo a dizer para vocês que, com base na experiência comercial aqui, Chico, esse negócio da agricultura, ele é pautado muito por uma questão de relacionamento, aonde a fidelização dos clientes é relativa. O cliente não é fiel exclusivamente à organização. É claro que a organização é importante. Hoje você tem a Mosaic, o maior player mundial de fósforo e potássio do mundo, um player confiável, matriz de fornecimento segura, faz toda a diferença. Mas nada disso acontece. A magia não acontece se você não tiver pessoas. E eu me orgulho de falar que eu lidero a melhor equipe do Brasil, porque a gente consegue entender as demandas dos clientes, se conectar, entender suas necessidades. Fala pessoal, tudo bem? Nós da AgroAdvance sabemos que desenvolver habilidades de liderança, gestão e estratégia é fundamental para se destacar nesse setor tão desafiador. É por isso que estamos aqui para apresentar os nossos verdadeiros MBAs Agro. Nos nossos programas, você irá aprender com profissionais renomados, grandes líderes das empresas que estão moldando o futuro da agricultura. Queremos que você aprenda com os melhores para se tornar o melhor. E para que você conheça um pouco do que oferecemos, estamos disponibilizando uma aula gratuita através da nossa Agroteca. Basta escanear o QR Code na tela ou clicar no link disponível na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade de dar um passo à frente na sua carreira no agronegócio. Junte-se a nós e descubra como os nossos MBAs podem impulsionar o seu sucesso. E agora, fiquem com um novo episódio do Conselho Agro, repleto de insights valiosos e informações essenciais para todos os profissionais do campo. Está sensacional. Um abraço! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conselho Agro. Conselho Agro é uma iniciativa da AgroAdvance e eu sou o Pedro Bernardes, fundador da AgroAdvance, e hoje eu tenho uma missão muito difícil aqui, Chico, que é substituir o Fernando Reis. O Fernando é muito mais eloquente, fala muito melhor do que eu, mas ele me deu essa oportunidade aqui para vir conversar com você e com o Eduardo Monteiro. Hoje, prazer, Eduardo, te ter aqui, obrigado pela sua disponibilidade. E, Chico, fica à vontade aí para fazer a introdução do seu lado. Pessoal, a gente está com uma honra dupla aqui, tá? Além do nosso convidado, o nosso guest ser um cara espetacular, a gente vai falar mais sobre as formas que a gente vem trabalhando junto via SP Ventures e nessa área de Venture Capital com ele, mas a gente também tem o nosso Pedro aqui, que fica sempre behind the scenes, né, por fora das atenções, mas ele é o co-founder da AgroAdvance e ele é o cara que faz a mágica acontecer, ele é um empreendedor que toca a companhia do dia a dia, enquanto o Fernando fica mais no palco, né, o Pepônio. Então, cara, é uma honra ter você aqui, é uma honra estar aqui com você, Eduardo. Então, lembrando, eu sou fundador e CEO da SP Ventures. SP Ventures é a maior gestora de venture capital do agronegócio da América Latina, uma das maiores mercados emergentes. E lembrando que o nosso business é apoiar os principais empreendedores do agro, que estão resolvendo os maiores problemas do nosso agronegócio através do capital financeiro e do capital intelectual. E o capital intelectual a gente aporta principalmente via o Conselho de Administração, que é esse fórum aqui que a gente está desmistificando para vocês, tá? Pedrão, vamos dar o pontapé? Legal, vamos lá. Eduardo, obrigado de novo pela sua presença. E para a gente começar essa conversa, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da posição que você ocupa hoje, tanto acadêmica como profissional. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nesse painel constelado de estrelas, né? Temos grandes referências aqui do mundo do agronegócio, do empreendedorismo e dos investimentos. E vai ser um bate-papo muito prazeroso, né? Com relação a falar um pouco sobre minha carreira, por incrível que pareça, Pedro, eu caí no agro por acaso, cara. Não foi planejado. E são aqueles acasos que o destino estava traçado e vem dando tudo certo até agora. Mas eu sou de Jandira, que é uma cidade pequena aqui da região da Grande São Paulo. Na época que eu cresci lá, já fazem 50 anos, era uma cidade bucólica, tranquila. Hoje já se conectou com São Paulo, já faz parte da metrópole da Grande São Paulo, mas na época não. Filho de
uma mãe que era professora primária, meu pai que era um caixeiro viajante, vendedor aí de sonhos pelo Brasil. E iniciei minha carreira muito cedo, trabalhei em profissões autônomas, fui vendedor de rua, Chico, quando era garoto. Depois eu entrei no Banco de Crédito Nacional, não existe mais, foi comprado pelo Bradesco lá atrás. Aí iniciei isso antes de completar 18 anos. Aí eu iniciei minha faculdade, fui fazer economia e costumo me apresentar em todos os fóruns do agro como um economista de formação, mais um agrônomo de paixão, porque eu já milito há mais de 30 anos no setor. Ao ingressar em economia, fui trabalhar numa empresa de consultoria e aí que começa a história e aí que começam as felizes coincidências. Eu fui trabalhar na PricewaterhouseCoopers, estava fazendo faculdade de economia, entrou na sala um colega meu de sala de terno e gravata, eu falei, caramba, eu fui perguntar, onde você trabalha? Trabalho na PricewaterhouseCoopers. Falei, bombas, que nome, né? Eu quero ver isso aí. Aí eu fui naquelas feiras estudantis, entrei, acabei participando do processo seletivo e entrei. E quando eu entrei na PwC, eu acabei desenvolvendo uma carreira muito sólida, fiquei lá 10 anos e foram 10 anos maravilhosos, onde eu atendia substancialmente clientes do agronegócio. E foi ali que a história começou. Eu tive a sorte de trabalhar com grandes profissionais que me conduziram a trabalhar com uma carteira de clientes que era formada pelo Grupo Bung, que na década de 90, na ocasião, passava por uma transformação. Eles estavam se reinventando, vendendo o que não era core business, então eles trabalhavam em setores de aviação, química, tinta, seguros e também agronegócio. Eles venderam tudo que não era agro, focaram no agro e começaram a adquirir empresas ao longo desse período. É uma década onde eles adquiriram ali empresas como a Ceval, empresas como as empresas de fertilizantes, Maná, IAP, Maná do Bandudá, IAP, o adubo do pai, e assim por diante. E eu participei de todo aquele processo de aquisição, trabalhando como consultoria, sempre naquelas sessões de M&A, fazendo due diligence e assim por diante. E aí a gente chega no final da década de 90, início dos anos 2000, eu já tinha feito o primeiro curso de economia, fiz contabilidade, estava fazendo um MBA em finanças, e nesse MBA em finanças eu conheci um executivo que trabalhava na ocasião na Cargill, hoje ele trabalha na Fiagro, você vê como o mundo é pequeno, é o Wander, um abraço para ele, e a gente ficou conversando sobre, poxa, você com todo esse seu conhecimento, participando de processos de integração, M&A, due diligence, seria uma bela aquisição para vir trabalhar conosco aqui na Cargill Fertilizantes na época, porque ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, esse setor passava por uma consolidação importante. De um lado você tinha o Grupo Bung, que comprou Maná, IAP e consolidou a Serrana, e do outro lado você tinha a Cargill, que tinha comprado a Solo Rico, a Fertisa. E você ainda tinha a norueguesa, que posteriormente se tornou Yara, mas que havia comprado a do Gustrevo. E a Cargill passava por um processo de formação, eles haviam comprado essas duas empresas, queriam fazer o merger dessas duas empresas, e naquele momento precisavam de executivos para lidar com os acionistas minoritários, porque eram empresas de capital aberto no Brasil, e a Cargill até hoje, né, uma das maiores empresas de capital fechado do mundo, não tinha aquela expertise de lidar com investidores e me convidou para ser uma espécie de investor relation. Eu tinha uma carreira sólida na Price, 10 anos de sucesso, adorava muito o que eu fazia, tenho amigos lá até hoje, e demorei um ano, Chico, para tomar a decisão de sair, viu? Porque foi difícil, eu gostava muito de lá. Mas, cara, tomei a decisão, saí e, poxa vida, foi uma decisão muito acertada, olhando para o passado, aquilo que eu fiz. Aí vim para a Cargill, dentro da Cargill aí eu trabalhei nessa área de Investor Relation por 2 anos, a gente fechou o capital, organizamos as companhias, fizemos o merger das operações de fertilizantes da Cargill. Aí chegou 2004, já aconteceu uma outra mega transação, onde a Cargill, mundialmente, ela fez um spin-off das suas operações de fertilizantes e dali criou uma empresa chamada Mosaic, ela fez o spin-off e com o seu spin-off ela portou esses ativos numa empresa de capital aberto nos Estados Unidos, na época se chamava IMC, um grande produtor de potássio, e daí nasceu a Mosaic. Foi a fusão da Cargill Fertilizantes com a IMC. E aqui estou eu, 20 anos depois, eu continuei sempre na Mosaic Fertilizantes, só que aí eu comecei a navegar em diferentes áreas.
Então eu fui ser Investor Relations, Controller, diretor financeiro. Chegou no momento que eu falei assim, cara, já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, eu quero fazer coisas diferentes. E eu sou um cara meio impaciente, eu sou um cara que gosta do brick, da ação, de estar no campo. E aí os caras lá para mim, tá bom, então você vai cuidar agora de supply chain, planejamento, logística. E, cara, experiência maravilhosa. 5 anos me defrontando com desafios importantes. A gente conhece os desafios de infraestrutura no Brasil e foi muito legal essa experiência que eu tive desse lado. Além disso, também fiz um pouco de trader, comprei e vendi fertilizantes na parte de Sustain, na Mosaic Fertilizantes, durante esse inteirinho. Aí a gente chega em 2018. 2018, a Mosaic faz a maior transação da história dela até hoje, onde a gente adquiriu os ativos da Vale Fertilizantes aqui no Brasil. E aí, nesse contexto, a gente mudou de patamar de tamanho e naquele momento surgiu uma oportunidade interessante também. Os caras já falaram, você já fez finanças, você já fez supply chain, você não quer ser vendedor? E lembra que eu falei, né? Puta, meu pai foi vendedor de sonhos. Eu falei, putz, eu quero ser o que meu pai foi. E fui ser. E até me emociono dizendo isso porque é um saudosismo muito grande que eu tenho. Meu pai não chegou a ver eu ter essa experiência. E, cara, eu entrei de corpo e alma e foi uma das melhores experiências profissionais da minha vida. E aí fiquei 3, 4 anos como diretor comercial da nossa divisão de B2C. Tivemos uma história muito bem sucedida. A gente mudou o patamar da indústria de distribuição de fertilizantes no Brasil, colocou ela em um outro nível e a gente ajudou a elevar o mercado, não foi só a Mosaic, a gente puxou isso. E aí surgiu uma outra oportunidade para que eu fosse vice-presidente comercial e de supply chain, incorporando as 2 funções anteriores que eu tinha feito. Aceitei essa oportunidade, isso um pouquinho antes da pandemia. Aí veio pandemia, o agro explodindo e as coisas dando certo dentro dos desafios que se tem. E aí chegou a um ano e 3 meses atrás, Mosaic passando também por mais uma transformação, mudando a sua forma, a sua governança de atuação. Saímos de uma estrutura local para uma estrutura matricial e fizemos mais uma mudança. Eu fui convidado a me tornar o Country Manager da Mosaic Fertilizantes aqui no Brasil, além de ser responsável pelo nosso negócio de distribuição. Então essa é a minha carreira, cara. Espetacular, Edu. E você trouxe uma lição aqui que eu acho que é super importante de carreira, né? Que é a importância de passar pela área comercial. A gente viu isso com vários grandes líderes aí, seus pares no agro, né? Um exemplo foi a Malu da Bayer, que começou também a carreira como RTV, como vendedora. No teu caso, você entrou nessa parte um pouco mais adiantado, mas é super importante desenvolver as habilidades de venda, né? Interagir, escutar quem verdadeiramente importa, né, no negócio, que é o cliente, né? Tá ali na ponta. Muito legal. Edu, você tocou em 2 pontos societários aqui que destravaram muito valor e que fizeram muito sentido para várias grandes companhias do agro e pelas quais que você passou. Primeiro foi a importância ou a capacidade de fazer uma spin-off de uma unidade que vira independente. E o segundo, M&A. Vou te fazer uma pergunta aqui sobre a primeira, cara. Como que enxerga a decisão de uma companhia como a Cargill chegar no ponto onde ela identifica que um business merece ficar independente, vale fazer uma spin-off como uma forma de destravar valor? Quais são os critérios e como que isso é feito? Bem, aqui, Chico, você tem um conceito, um amparato de informações que é importante ser levado em consideração. Cargill, uma empresa de capital fechado, tem uma diversidade de negócios, mas o seu carro-chefe é a Grain Oilseeds. Fertilizantes faz parte desse processo como um insumo elementar e primordial. Porém, negócios de fertilizantes não são apenas focados em trade, comprar e vender. Nosso negócio de fertilizantes vem da atuação da produção. E a gente está falando da mina até o campo. E projetos de mineração são projetos bilionários de investimentos muito altos, que exigem working capital intensivo muito grande. E isso, dentro desse contexto, deslocava um pouco do que a Cargill tinha como seu core business principal. Então, ali era um ponto que a Cargill, para crescer, ela precisaria endereçar como conseguiria atender essa demanda específica de capital intensivo, de working capital dentro desse contexto, diferente do negócio de trade que eles tinham.
E além disso, aí surgiu aquela oportunidade, foi a fome com a vontade de comer, Chico. A gente, naquela ocasião, tinha uma empresa que era de capital aberto na Bolsa, que passava por desafios importantes. Ela tinha uma situação financeira muito alavancada, tinha um valuation relativamente baixo, e aí a Cargill com ativos de primeira linha, uma situação absolutamente saudável e uma situação onde era complementar. A Cargill tinha um negócio de distribuição importante nos Estados Unidos e na América Latina, também na China, na Índia e na Europa. A IMC naquela ocasião não tinha esse negócio de distribuição e ela era focada substancialmente em potássio. Então, dali surgiu o maior player mundial de P&K, fósforo e potássio, com um canal de distribuição importante, principalmente pensando no mercado brasileiro, que é onde a agricultura tem esse potencial que todos nós sabemos que vem se materializando, mas eu estou falando de 20 anos atrás, tá? Então, foi uma decisão do ponto de vista estratégico que tinha isso como horizonte. E isso acabou se materializando de uma forma relevante, importante. A gente abriu o nosso market cap na Bolsa, se eu não me engano, Chico, eram $8 o valor da ação. E aí eu vou te contar uma história ainda mais pitoresca. Se eu não me engano, foi em 2011. A neta do fundador da Cargill faleceu. E ela, imagina, né? Uma companhia deste tamanho, fundada em 1800 alguma coisa, sua neta faleceu e ela era solteira, não tinha herdeiros, deixou tudo para entidades filantrópicas. E esse pessoal foi lá na Cargill bater, show me the money, e a Cargill uma empresa de capital fechado, né? Não tinha essa alternativa, e aí naquele momento a Cargill já tinha a Mosaic formada, as ações da Mosaic eram negociadas em bolsa. A forma com que a Cargill encontrou de viabilizar isso foi naquele momento vender ali a participação que ela detinha na Mosaic, e aí a partir daquele momento a gente virou um pure corporation. A gente não tem controlador desde então. A ação foi lançada a 8, a Cargill em algum momento bateu até 160, a gente vendeu uns 130, 140 dólares. Cara, que operação espetacular, né? Então, assim, tinha um ativo estratégico que podia ser valorizado muito mais se tivesse independência, foco, dedicação exclusiva naquilo. Foi identificado um parceiro internacional, e aí, além de destravar valor e permitir que o negócio crescesse, ainda resolve um problema de liquidez que uma empresa privada de capital fechado muitas vezes tem esse desafio. Cara, incrível, Edu. E aí, pegando esse gancho, o outro ponto que você comentou foram os M&As, né? Falando talvez da Bunge, depois também em outras esferas da carreira. A gente vê que os M&As são muito praticados também pelas empresas do Vale do Silício, de tecnologia, né? Para comprar capability e conseguir crescer e criar vantagens competitivas mais rápido, considerando que em tecnologia tempo é a diferença de vida ou morte. Você conseguir criar uma plataforma, criar efeito de rede e tal. A gente sempre comenta aqui que talvez a aquisição mais bem sucedida dos últimos 20 anos foi a do Instagram pelo Facebook, pagando $1 bilhão com 13 funcionários, sem ter uma boleta de receita, e que hoje provavelmente é uma das marcas mais valiosas do mundo de tecnologia. Quando a gente fala dos M&As que você vê nessa cadeia, quais são os objetivos? É comprar market share? É comprar capability? É defensivo? É ofensivo? Chico, aqui eu vou ser pragmático, porque é difícil você estabelecer uma resposta dependendo daquilo que você está avaliando. Então vamos limitar aqui ao fertilizante per si. Tem um valor estratégico muito grande no fertilizantes quando você leva em consideração a cadeia total da produção, onde você tem um complexo integrado que vai da mina até o campo. Estando localizado próximo aos seus clientes, você tem vantagens logísticas competitivas importantes. A gente sabe que, olhando o mercado brasileiro, principalmente aqui, os acessos logísticos são limitados e isso são percalços. Então aqui você tem valor. Cultura, ele é pautado muito por uma questão de relacionamento.
aonde a fidelização dos clientes é relativa. O cliente não é fiel exclusivamente à organização. É claro que a organização é importante. Hoje você tem a Mosaic, o maior player mundial de fósforo e potássio do mundo, um player confiável, matriz de fornecimento segura, faz toda a diferença. Mas nada disso acontece. A magia não acontece se você não tiver pessoas. E eu me orgulho de falar que eu lidero a melhor equipe do Brasil, porque a gente consegue entender as demandas dos clientes, se conectar, entender suas necessidades. E aqui isso é importante, Chico. Então, quando você vai comprar uma organização nesse segmento que a gente atua, eu já vi muitas premissas de que não, estou comprando acesso ao mercado. É muito frágil essa afirmação, porque o acesso ao mercado ele depende muito dessa questão de relacionamento. Você pode me desafiar dizendo, não, mas o mundo vem mudando, o digital, as novas gerações vêm acontecendo. E é verdade, o Brasil tem um perfil de agricultor muito jovem ainda, né, comparado com o americano. Mas mesmo esse agricultor jovem, ele valoriza essa questão do relacionamento, da diferenciação, uma combinação de fatores. Então, eu sou cético em dizer que eu estou comprando o mercado. Eu olho muito o valor estratégico da operação, vejo a complementaridade dos negócios, consigo enxergar sinergias importantes, ganhos nesse contexto, mas mercado acho muito relativo e não vejo que agrega valor. Total. Ponto interessante, né? Falou de comprar uma parte crítica, é o talento no outro ponto, né? Isso é uma coisa que a gente escuta muito em tecnologia. Nos Estados Unidos hoje, com inteligência artificial, o conceito acqui-hire tá muito na fita, né? Que você compra uma outra companhia para comprar o time, né? E o talento que a outra empresa tem e, obviamente, fazer casar a cultura. Pedrão, a gente acabou pulando a pauta geopolítica. E hoje, com o mundo de fertilizantes e todos os conflitos que a gente está vendo lá fora e volatilidade, eu acho que é uma das pautas mais importantes para a gente abordar. Manda bala. Isso, perfeito. Acho que, Eduardo, a gente queria ouvir a sua visão, né? A gente passa por um momento de grande instabilidade geopolítica, muitas dúvidas no ar. A gente queria entender a sua visão, tanto para você fazer uma leitura desse momento que a gente está passando, dos impactos dentro do mercado global de fertilizantes e fazendo um recorte para o Brasil também. Não, tá bom. Bem, falando de insumos da agricultura como um todo, né, tanto fertilizantes como defensivos, a matriz de abastecimento ela é muito vinculada a uma dependência externa. E o mundo globalizado nos levou a caminhos aonde, ao longo das últimas décadas, os players globais que conseguiram se destacar, ser mais eficientes, ganharam escalabilidade e naturalmente foram conquistando seus espaços mundiais. E o Brasil aqui tem uma vocação natural para a agricultura, tem terra, tem água, tem clima, mas em termos de insumos, fertilizantes, para que a agricultura seja viável, a gente precisa de fertilizantes, por isso que esse é um dos mercados mais promissores do mundo, é por isso que a Mosaic está aqui. E a indústria de defensivos também é tão importante quanto, e você tem polos hoje de produção que estão substancialmente alocados na Ásia, na China e na Índia. E a gente começou a repensar um pouco, a refletir um pouco justamente no ano da pandemia, onde houve toda aquela situação logística que iniciou-se com os defensivos, fluxos de navios, fluxos de containers, e essa preocupação passou a pairar sobre os fertilizantes também, apesar que durante a pandemia nós não tivemos nenhum problema atrelado a fertilizantes, especificamente falando. Só que aí vieram os conflitos geopolíticos, que é o que você me colocou. E aí nós tivemos aqui em 2022 o conflito que eclodiu entre a Rússia e a Ucrânia, e dentro dessa distribuição global de fertilizantes, o mundo tem hoje alguns eixos de produção de fertilizantes. Você tem o Canadá, um grande produtor de potássio, um dos maiores do mundo. Você tem os Estados Unidos, que tem as suas minas de fósforo ali na Flórida. Você tem a questão do norte da África, também muito importante para a produção de fósforo. Você tem o Oriente Médio, que é um polo importante para nitrogenados. E a China, que você também não pode descartar tanto para fósforo como para nitrogenado. E além disso, a Rússia, que é um grande produtor de potássio, de fósforo e nitrogenado.
e um grande abastecedor do Brasil. Esses mercados de commodities você não consegue também, tem uma característica peculiar. São projetos de longo prazo que se você tiver uma ruptura abrupta, você não consegue repor no momento seguinte. E essa ruptura ela vai ser corrigida na lei da oferta e da demanda. Essa lei que rege os mercados mundialmente, onde o preço vai subir até o momento em que esse preço atinge um ponto de ruptura, que a demanda vai se reduzindo naturalmente e as coisas tendem a se equilibrar. O que aconteceu naquele momento foi, com a eclosão da guerra, houve um protesto muito grande, principalmente do mundo ocidental, uma preocupação muito grande sobre o que viria a acontecer, um mundo de incertezas, e os preços dispararam de fertilizantes. Muito mais por uma reação inicial do que por fundamento. Em nenhum momento o mercado deixou de ser desabastecido, em nenhum momento a Rússia deixou de exportar produtos. Mas houve sim essa reação inicial em relação a todas essas incertezas, e aí o preço do fertilizantes ali bateu o maior preço da série histórica dos últimos 15 anos. E isso, obviamente, batendo no que eu falei anteriormente aqui de lei de oferta e demanda, o preço subiu, bateu na demanda, e aí, consequentemente, houve uma correção posterior com relação a isso, porque, de fato, você não houve um choque de oferta de produto nesse contexto. Mas isso demonstra essa dependência a esses eixos, Canadá, Rússia e Norte da África e Oriente Médio, além da China, demonstra que para um país como o nosso, que importa de 80% a 85% do fertilizante que consome, o desafio que é termos essa dependência. E desde então a gente vem passando por outras situações, principalmente agora, o Oriente Médio, a gente sabe do conflito aqui existente entre Israel e Palestina. Agora, recentemente, a gente vê o Irã entrando na jogada também, e essa região geográfica do mundo é um importante produtor de nitrogenados. Então, a gente, neste momento aqui, vê com muita apreensão essa situação, e não estou aqui querendo colocar nenhum nível de alarme, porque a gente tem que ser muito responsável nessa hora. Mas a gente torce para que efetivamente nada aconteça, porque se acontecer, hoje o Brasil, se você olhar a nossa dependência com relação a nitrogenados, a gente importa 90% do nitrogenado que a gente consome. Grande parte do sulfato de amônio vem da China, e a ureia per si, um dos maiores players é o Irã. O Irã manda ureia aqui para o Brasil. Então imaginem que, caso haja um conflito ampliado e os canais logísticos, as rotas logísticas sejam impactadas, não tem ureia. E a gente, nesse momento, a gente entra numa janela de negociação para safrinha. A safrinha tem uma característica muito importante. A gente agora vai iniciar o plantio de verão. Então, o adubo já está vindo, está no pipeline, vai chegar ainda muito mais coisas, mas todas as negociações foram fechadas. E no fertilizantes a gente está olhando agora os novos negócios para atender a safrinha. Safrinha tem uma janela de plantio de janeiro, fevereiro, início de março. É uma janela reduzida. Quanto mais você tem esses gargalos de janela reduzida para entrega de produto, se você tiver algum problema nessas rotas logísticas, fatalmente a gente terá problemas de abastecimento do Brasil. Por isso que eu falo que a gente vê isso com muita apreensão. E o agricultor, a gente recomenda cautela, atenção, ele é absolutamente soberano na hora de tomar suas decisões de compra e venda. Mas é importante, a agricultura também é risk management, fazer a gestão do risco adequado. Então, olhar se nesse momento é um momento bom para se abastecer, olhar de quem está se abastecendo, olhar qual é a origem do produto, para fazer toda a análise do contexto e tomar os riscos que ele entende ser cabível dentro do seu perfil de negócio. E é por isso também que a gente trabalha aqui, o governo iniciou alguns anos atrás o Plano Nacional de Fertilizantes, que visa reduzir essa dependência. Eu diria para você que as características geológicas do solo brasileiro dificilmente nos tornarão autossuficientes, mas sem dúvida nenhuma a gente vê com muito bons olhos a questão de aumentar e reduzir um pouco, principalmente nitrogenado. Nós somos um grande
player de petróleo no mundo. A indústria petroquímica tem um potencial grande para ser valorizado. Se a gente tivesse uma política de gás consistente, certamente a gente teria sim uma redução da dependência de nitrogenase no final do dia. E olhando para um outro prisma também, olha, a gente tem aqui uma ótima oportunidade pensando em ampliar nossa base de abastecimento de biológicos. É por isso que a Mosaic acaba de entrar hoje numa vibe aqui, usando a expressão do Chico, que eu gosto, cara, uma vibe positiva desse mundo da bionutrição. Então a gente tem uma plataforma, Mosaic Bioscience, a gente quer trazer produtos com novas tecnologias, e quando a gente entra nesse mundo dos biológicos, é uma coisa importante também para o país, porque a gente pode sair um pouco dessa dependência de tudo importado. A gente aqui tem uma característica de conseguir produzir localmente e reduzir gradativamente um pouco também dessa dependência. Isso não vai substituir fertilizantes, isso não vai substituir na plenitude defensivos, mas vai otimizar e vai ajudar nessa balança positiva no final do dia. Antes da gente voltar no biológico, que eu, sem dúvida você tem algumas perguntas para fazer sobre isso, deixa eu falar um pouquinho sobre essa autossuficiência do Brasil. É uma pauta que volta bastante, né? E saiu uma liberação daquele campo de Autazes, faz pouco tempo que saiu essa notícia, né, sobre exploração. Como que vocês estão olhando essa liberação? E também se você puder citar algumas outras iniciativas que estão mais tangíveis para a produção interna, além do nitrogenado que você já citou, acho que também ajuda a gente, ajuda a audiência a entender esse contexto. Legal. Olha, esse negócio de commodity tem a sua complexidade de oferta e demanda, e a gente está falando de oferta e demanda global. O mercado de potássio aqui no Brasil são aproximadamente de 11, 12 milhões de toneladas. A gente tem uma mina atuando no Brasil hoje que pertence à Mosaic, fica lá em Sergipe. A gente produz 350, 450 mil toneladas por ano, e o restante é todo importado. O projeto, as reservas que a gente tem lá sobre a foz do Rio Amazonas, um projeto que vem sendo trabalhado há algum tempo, ele vem tendo seus desafios regulatórios, e aí não apenas, o comentário aqui não é cabível a esse projeto per si, mas é um comentário geral e que a gente vem trabalhando junto às autoridades aí no Plano Nacional de Fertilizantes. A gente tem que tornar esse processo regulatório mais simples, sem menosprezar a importância desse processo regulatório, mas considerando o arcabouço e como a gente compete com países em escala global. Então, quanto mais eficiente e simples for o processo, com a devida governança, a gente vai ter condições melhores de competir com projetos de primeira linha. No potássio, a gente tem um projeto no Canadá agora, conduzido por uma grande mineradora, a BHP. Esse projeto está para iniciar o seu processo produtivo agora em 2027, e é um projeto gigantesco que muda a escala de oferta de produtos no mundo. E aí, quando eu falei para vocês de oferta, preço e demanda, se você aumentar a oferta, o que acontece com o preço cai. Se você não tiver uma base de produção eficiente, suficientemente apta a absorver essas variações de preço e tornar seu negócio viável, você vai sofrer bastante. Então, aqui eu vejo o grande desafio para os nossos projetos aqui no Brasil, não só esse de Autazes, mas como todos, serem projetos que sejam eficientes, e sejam capazes de navegar nesse ambiente volátil de preços, porque você está sujeito a choques de oferta e demanda. E, curiosamente, no potássio você tem esse projeto da BHP que vai ser aí colocado no ar a partir de 2027, que pode mudar um pouco o game plan da oferta mundial e, consequentemente, tem impacto aqui no Brasil. E voltando ao Brasil, olha, fundamental que a gente simplifique a legislação, que a gente facilite a vida dos investidores aqui. A gente tem uma legislação tributária complexa, estamos falando aqui de uma reforma tributária. É importante que essa reforma tributária se materialize e ajude aqui aos produtores nacionais, ajude o agricultor no final do dia, que é o principal beneficiado. Para a gente produzir aqui, por exemplo, fertilizantes no Brasil, uma coisa muito simples, vai pagar no ICMS, o cara lá do norte da África não paga.
Então, isso precisa ser equalizado. Então, a questão tributária também precisa ser endereçada. E como são projetos de capital intensivo, a gente precisa ter acesso a capital a custo barato, para que a gente consiga viabilizar isso na mesma proporção que outros países do mundo fazem isso. Então, esse é um arcabouço aqui. Edu, Pedro, eu até queria dar um passo para trás. Antes da gente entrar em inovação, biológico, o Edu tocou num ponto aqui super importante, cadeia de suprimento global e a importância que isso tem aqui para o agronegócio funcionar, né? Quando a gente fala de cadeias internacionais que estão ameaçadas, a gente tende a pensar em petróleo para segurança energética e commodities agrícolas para segurança alimentar. Essa cadeia de fertilizantes, ela acaba ficando muito fora da compreensão comum, né, do dia a dia, Edu. E você botou a luz aqui super importante numa cadeia crítica, cara. Existe agricultura de escala altamente produtiva capaz de alimentar um planeta com 9,7 bilhões de pessoas sem a cadeia de NPK? Hoje não, Chico. Hoje são dados da FAO, da ONU. Sem o fertilizantes, a produtividade de alimentos no mundo cairia ao redor de 50%. Então, essa é uma cadeia vital e você mencionou muito bem que ela é subjugada, os potenciais impactos. Então, vamos voltar aqui à questão da Rússia. A Rússia produz 30% do potássio no mundo. Qualquer conflito, qualquer drone que chegue nos portos, que exportem fertilizantes saindo de lá, que gere uma ruptura, porque qualquer drone que hoje solte uma bomba ali pode impactar substancialmente a capacidade de exportação da Rússia. Então, esse é um ponto de atenção relevante. Essa questão do abastecimento de ureia pelo Irã. 40% da ureia consumida no Brasil vem do Irã. E se esse conflito acabar aumentando para uma escala maior, como que seremos abastecidos? Você tem o Oriente Médio, que tem um papel relevante na cadeia do petróleo, que você colocou bem, mas olha, a grande parte do fluxo de nitrogenados do mundo passa por ali também. Então, são pontos absolutamente relevantes e importantes. E uma coisa interessante no fósforo que aconteceu, na cadeia de fósforo, você tem também as evoluções tecnológicas, Chico. A China, que era um grande exportador de fósforo aí na última década, ela vem mudando o seu perfil, ela vem reduzindo os seus níveis de exportação, primeiro porque ela passou por um processo de transformação atrelado à questão de sustentabilidade, né? Você tem mina, atividade extensiva, você tinha ali projetos que tinham um nível de geração de resíduos muito grande. O governo chinês atacou isso, fechou instalações nesse sentido. E depois você passa por uma transformação tecnológica. Carros elétricos. Carros elétricos, as baterias, elas demandam componentes que vêm do fósforo. Ácido fosfórico. É o mesmo ácido fosfórico que é utilizado na fabricação de fertilizantes, pode ser fabricado como um dos componentes da bateria do carro elétrico. E a gente observa um deslocamento dessa demanda. E a China, naturalmente, vem reduzindo suas exportações. Então, você também, além dessa questão logística, você tem questões relacionadas a rupturas tecnológicas que podem aflorar. Então, estamos falando em perder até 50% da produtividade da agricultura, deixar bilhões de pessoas sem segurança alimentar, numa cadeia que talvez seja mais exposta a regiões de grandes conflitos geopolíticos, né? Pegando o centro nervoso do corredor do Mar Negro, Ucrânia e Rússia, pegando o centro produtor de petróleo do Oriente Médio, Irã como um dos carros-chefes, e ainda na ruptura da energia renovável, carros elétricos e baterias, né? E com certeza não ganha o holofote necessário, mas a cadeia continua a rodar, continua a girar e, bem, a gente fica aqui agradecido pelo trabalho que a Mosaic vem fazendo em conseguir abastecer esse mercado. Pedrão, podemos passar para a inovação? Vamos lá. Perfeito. Edu, uma das formas da gente garantir essa transição ou garantir alguma redundância e alguma autonomia adicional tem sido esse mercado de biofertilizantes e biológicos, né?
Quando a gente começou a investir nesse setor, lá em 2009, aqui no Brasil, o primeiro investimento foi numa spin-off da Exalc, a Bug Agentes Biológicos, o setor de biológico era um setor de nicho para crop protection, para defensivo, né? Naquela época até era um produto específico para controlar a broca da cana, né? Diatreia saccharis. Nesses últimos anos, o mercado explodiu para virar um negócio mainstream em crop protection, em defensivo, né? Em nematicidas, né? Expandindo inseticidas, agora entrando em fungicida e com uma promessa ainda de entrar em herbicida nos próximos anos. Mas também vem entrando na cadeia de fertilizante, nutrição forte, mesclando os dois mercados, o mercado de defensivos com o mercado de fertilizantes. Fala um pouquinho da estratégia da Mosaic nesse setor, você já deu uns highlights, como que ela vem ganhando relevância dentro da plataforma global da Mosaic, como que esse tema vai fluindo dentro da organização e o quão diferente é operar em biológico versus o core business de commodity hoje da Mosaic. Legal, Chico, a pergunta é excelente e a gente tem aqui um campo vasto para explorar. Eu diria para você que esse mercado de insumos biológicos, a gente, dentro da nossa estratégia, a gente quer deixar bem claro e fazer aqui os devidos marcos. Biocontrole não é a nossa praia, não é onde nós vamos atuar. Agora, bionutrição, aí sim, porque é complementar com o negócio de nutrição que nós temos. E é em cima disso que nós pretendemos trazer aqui produtos disruptivos, produtos que vão gerar inovação e que vão aumentar a produtividade, Chico. É esse o nosso objetivo final. Então, quando a gente fala em produtos disruptivos, a gente está trabalhando nesse momento em um aditivo que a gente pode combinar com o nosso fertilizantes de alta performance e em cima disso trazer ganhos de produtividade de 2 a 3 sacas a mais por hectare para o agricultor, um produtor de soja. Isso é um negócio fantástico. Você vai produzir mais com menos, produzir de forma muito mais equilibrada e trabalhando ainda com uma demanda menor de insumos no final do dia, você vai precisar de uma área menor para fazer isso. Além disso, a gente, dentro da nossa estratégia, já fazem 1 ano e meio, 2, a gente comprou uma empresa nos Estados Unidos chamada Plant Response, que já tinha um pipeline de P&D, pesquisa e desenvolvimento, já tinha um portfólio, e em cima disso nós trouxemos esse pessoal, incorporamos esse pessoal na nossa organização, criamos uma divisão chamada Mosaic Bioscience, eu mencionei aqui anteriormente, e estamos criando uma estratégia global. Começamos nos Estados Unidos, lançamos a plataforma esse ano aqui no Brasil, temos também a mesma plataforma na Índia e na China, que são os países que nós atuamos diretamente, além da América do Norte. Aqui no Brasil a gente começou, esse é um mercado altamente regulado, então a gente começou com o que a gente chama de produtos que são commodities desse segmento, para que a gente comece a aprender um pouco mais, somos humildes, queremos aprender, Chico, mas temos ambições importantes de crescimento que fala em até 5 anos ter 100 vezes maior tamanho do que temos hoje. E como que isso vai ser viabilizado? Isso vai ser viabilizado com todo o pipeline de produtos que nós temos em P&D aqui no Brasil e fora, que a gente pretende trazer para cá. E tem uma questão importante aqui, que é a sinergia, que é a integração com o nosso negócio. Mosaic no Brasil hoje é o maior player de nutrição. A gente tem uma participação de mercado que gira ao redor de 21%, 22%, uma base de clientes sólida, estabelecida, onde isso nos dá uma vantagem competitiva muito interessante de acesso a mercado, e acesso a mercado com produtos que já são consagrados, que nós temos no nosso portfólio. A gente trabalha com produtos de alto valor agregado, produtos de tecnologia que geram produtividade, e incorporando a plataforma Mosaic Bioscience dentro desse portfólio, a gente entende que o nosso esforço para atingir esses mercados, em termos relativos, seria muito maior que outros competidores nesse segmento de bionutrição. Por isso que nós temos essa ambição. E isso vai trazer também, sem dúvida nenhuma, para nós uma diferenciação importante dentro do próprio portfólio da Mosaic. Essa diferenciação, obviamente, visa agregação de valor, visa criar valor.
Você tem hoje um segmento de fertilizantes cujo a margem EBITDA tem um padrão, são um preço de capital aberto, reconhecido, o mercado nos valoriza por isso, mas esse segmento de bioinsumos é um outro patamar. E é nisso que a gente quer se respaldar. Trazer um negócio que vai diversificar a nossa matriz de opções para os agricultores de uma forma geral, trabalhando de um jeito muito especial, o jeito que eu falei para vocês, a melhor equipe de nutrição, sem dúvida nenhuma, será a melhor equipe de bionutrição, onde a gente vai ter essa habilidade de se conectar com os clientes e principalmente apresentar para o agricultor soluções que vão fazer a diferença no dia a dia do campo. Então, começamos esse ano com o básico e dentro do nosso pipeline a gente espera diversificar, a gente espera trazer novos produtos aí que vão trazer essa produtividade adicional ao produtor no final do dia. Edu, muito bacana. Eu vou casar essa pauta com o tema que a gente começou o podcast aqui, falar de M&As, tá? A gente vê uma disrupção na cadeia de insumos acontecendo, né? Falando mais de defensivo químico, mas acho que expande para fertilizantes, onde na hora que a gente migra de uma agricultura mais química para uma agricultura mais biológica na cadeia de insumos, muitas das vantagens competitivas dos players químicos, que era síntese química, um capex químico, uma cadeia de distribuição muito orientada para a química, uma cadeia de distribuição e vendas na ponta muito profissional e azeitada para vender químico do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial, e isso migra para biológico, a gente vê aquela vantagem competitiva ela dissolver. E aí, uma estratégia que a gente falou aqui no começo, que tem sido vencedora para as empresas de tecnologia que estão passando por disrupções o tempo todo para se manterem em relevância e se manterem na ponta, é aquisição, onde você compra novos capabilities que estão surgindo e você mescla aquilo com a escala da cadeia que ainda é a incumbente, né? Nessa linha, você acha que a estratégia de M&A, de comprar empresas de biológico e ir colocando isso dentro da plataforma que hoje a Mosaic tem, ou que hoje um outro player do setor tem, como uma forma possível, provável e potencialmente vencedora? Olha, sem dúvida nenhuma é uma opção. Temos que tomar cuidado, Chico, porque daqui a pouco os caras vão falar, a Mosaic está comprando todo mundo, mas a gente comprou já a Plant Response, esse é um investimento feito, concretizado e que se transformou na plataforma Mosaic Bioscience. Nessa ocasião também a gente comprou uma participação importante na Gênica, onde hoje a gente detém ali 9 a 10% da Gênica. Eu participo do conselho de administração da Gênica. A gente reconhece a importância do capability, porque isso não é algo que a gente desenvolveu in-house, por isso que é importante a gente olhar o que está acontecendo ao redor desse ambiente que nós vivemos, desse ecossistema, e trazer gente que vai trazer a diferença no final do dia. Então, estar próximo desse ecossistema e poder atuar de forma conjunta para fazer prosperar o negócio. E em algum momento, nesse contexto de prosperação, a gente vai entender se a gente vai trazer negócio para o nosso portfólio, via aquisição, via crescimento orgânico, mas sem dúvida nenhuma o modelo está aí. Existem duas formas de crescer, seja através de M&A, ou seja através do crescimento orgânico, e eu não tenho dúvida que isso vai se materializar. Se você olhar recentemente os movimentos que aconteceram no mercado brasileiro, teve o último grande negócio da Biotrop, mas você teve outros negócios posteriores também. A gente observa isso com muita atenção. Um ponto importante aqui, Chico, é o equilíbrio, a questão de retorno, de investimento, de risco. Você tem um caso aqui brasileiro importante, agricultura tropical. Potencial maravilhoso. 2 ou 3 safras por ano, a importância do insumo agrícola, do defensivo, e aí a importância de você trazer uma indústria que vai contribuir com a biodiversidade, os bioinsumos, vai reduzir pegada de carbono, vai ajudar todo esse processo. A gente tem um potencial mercado de crédito de carbono a ser explorado que é gigantesco, e essa indústria complementar vai se anexar. Se você olhar o tamanho do Brasil, em detrimento aos outros países do mundo, em termos de potencial agrícola, ninguém tem o potencial que a gente tem. Olha a área
que a gente tem destinado à pecuária hoje, que pode ser facilmente convertida em agricultura sem desmatar absolutamente nada. E aí, dentro desse contexto, o que a gente precisa fazer? Trabalhar a terra, trabalhar o manejo, trazer esses insumos para que o nosso agricultor possa produzir de forma sustentável. E isso vem fazendo com que os valuations dessas empresas fiquem altos, viu, Chico? Você está feliz com isso? O Edu usou a expressão vibe, que outro dia a gente está numa vibe boa e a gente acha que para manter a competitividade a Mosaic deveria comprar várias startups aqui da SP Ventures e a gente fazer esse ciclo fechado. E o Edu pegou em 2 pontos aqui que eu queria reforçar. Em biológico, a gente está falando de uma nature-based solution, né? É buscar uma solução na natureza que reestabelece o equilíbrio entre praga-alvo, nutrição, etc., e que mantém a produtividade em alta escala, né? Isso é muito difícil você importar de uma agricultura temperada e implementar de forma bem sucedida numa agricultura tropical. Então você tem que fazer P&D local, você tem que desenvolver produto, tem que desenvolver escala de produção local. E isso é um prato cheio para os empreendedores de biológico brasileiros que podem parcerizar com as nossas instituições aqui de pesquisa, Embrapa, Exalc, Lavras, Viçosa, que estão desenvolvendo muita coisa na área de biológico, Instituto Biológico, e podem transferir e desenvolver e criar ativos que depois podem ser comercializados em conjunto com as grandes companhias ou de forma independente chegar a, quem sabe, sonhar até com um IPO. Outro ponto, o Edu mencionou aqui o investimento da Mosaic na Gênica. Eu me atrevo a dizer que a Mosaic é uma das empresas mais vanguardistas em inovação aberta, né? E aí eu vou enfatizar 2 iniciativas. Eles têm um Corporate Venture global, que inclusive é investidor da SP Ventures. Através desse Corporate Venture, eles sentam no nosso comitê de investimentos e acompanham todo o nosso pipeline, acompanham o que a gente está falando, vendo, e conseguem assimilar e, obviamente, transmitir muito conhecimento para a gente, né? A Mosaic, eu falo de primeira mão, torna a SP Ventures um investidor financeiro muito mais qualificado, porque a gente não consegue ter, de forma alguma, acesso ao conhecimento estratégico que eles teriam e que eles contribuem para a gente. E aí, desdobrando da estratégia de investir no fundo de CVC, investiram direto numa empresa do portfólio, que é a Gênica, que hoje é uma das empresas líderes desse mercado de biológicos aqui no Brasil, que nasceu nativa biológico, pura biológico, Edu. E vocês sentam no conselho, você e o CFO, o Jairo aqui, trouxeram um valor incrível para a Gênica de gestão, governança, que a Mosaic, obviamente, é muito mais madura, estruturada e robusta, né, do que uma startup. E do ponto de vista de compartilhar esse conselho contigo lá na Gênica, eu posso dizer que é um exemplo clássico de como que um CVC agregou valor para uma startup, entrando no quadro societário e trazendo capital financeiro e capital intelectual. E aí queria te passar 2 perguntas. Primeiro, como que diferencia, ou como que você vê as principais distinções entre o board, o conselho, de uma startup como a Gênica, que vem evoluindo bastante nos últimos anos, comparado com o da Mosaic? Primeira pergunta. Olha, Chico, sem dúvida nenhuma, são organizações em curva de maturidade bem distintas, né? A Mosaic ingressando esse ano no seu 20º ano de existência, uma organização nova ainda, mas uma empresa de capital aberto, com compromisso na bolsa, com seus acionistas, que não é diferente de uma empresa embrionária ainda, mas que tem compromisso com seus investidores anjos, com o seu grupo de acionistas ali. Agora, o nível de, eu diria, de amadurecimento da estrutura de controles, diferente. Você tem, dentro desse contexto, uma organização que já tem 20 anos, tem seu ERP, tem visão integrada, tem leitura de mercado, tem procedimentos que são cumpridos, tem processos que foram construídos e que amarram muito bem a gestão do dia a dia. Por outro lado, você tem uma organização jovem, vibrante, que quer fazer as coisas acontecer de uma forma muito mais ágil. E aí você consegue fazer com que o flow dos processos e das informações acabem fluindo de uma forma mais ágil, eu diria a você.
esse é um diferencial importante e relevante, e tem que ser assim, porque se não for assim, essa startup, essa empresa embrionária, ela não vai atingir o nível de maturidade necessário para uma organização já madura dentro desse contexto, que precisa ter toda uma estrutura robusta para fazer esse fluxo de controles. Somos 12 mil funcionários no mundo, nossos produtos chegam em mais de 40 países, então é importante que você tenha essa questão bem processuada. Quando a gente compara com uma organização embrionária, é uma organização que vem crescendo a taxas de crescimento vigorosas, e é importante que se tenha um ponto de atenção para que essa taxa de crescimento em algum momento não gere uma disruptura sistêmica nesse processo. Mas, por outro lado, é uma característica interessante e única, que dá todo esse caráter de agressividade em termos de nível de crescimento. Agora, eu diria para você também que, do outro lado, uma empresa madura, e aqui a gente equilibra muito bem, eu tenho que te falar, porque qual é hoje, na minha função de executivo lá na Mosaic, o meu desafio? Eu tenho que ser uma organização ágil, eficiente, que fale a língua do produtor e tome decisões rápidas. E esse equilíbrio que a gente tem que ter. Então você tem que ter essa característica de ser uma empresa local. Eu ouço muito isso dos nossos clientes. Poxa, a Mosaic é diferente, Eduardo, porque a Mosaic incorpora a bandeira brasileira. Se eu preciso conversar com alguém para resolver, eu sei para quem que eu vou ligar e essa pessoa vai resolver o meu problema. Isso em uma startup você não tem problema, agilidade é rápido, flow da decisão. As grandes corporações têm este desafio, e esse desafio a gente consegue navegar muito bem, Chico, mas nem todas conseguem. Você tem estruturas matriciais, onde de repente o nível de autonomia aqui não permite que serem tomadas algumas decisões, você tem que interagir com alguém lá fora, mas imagina, você está conversando com um produtor no campo, que precisa tomar uma decisão hoje, ele não quer saber se você vai ligar para algum país do mundo para conversar com alguém, ele quer alguém que seja apto a ajudá-lo naquele processo decisório na hora. Então, esse é o grande diferencial, mas aqui eu coloco a Mosaic muito mais do lado da Gênica nesse perfil do que do lado das grandes organizações que têm esses desafios a serem transpostos. Você falou super bem, e eu acho que essa dinâmica concorrencial entre os incumbentes e os, vamos dizer, desafiadores, né? As empresas estão nascendo, torna, eu acho que o capitalismo um modelo que funciona tão bem em alguns ecossistemas onde isso é muito promovido, né? Você tem uma companhia que tem todos os ativos, né, recursos, acesso a capital, presença de mercado, e você tem uma outra que tem ausência desses recursos, mas tem uma agilidade e um apetite para risco, né? E esse atrito, que obviamente para startups gera uma taxa de mortalidade muito mais alta, naquelas que conseguem se posicionar e acaba tendo também uma oportunidade de criação de valor muito grande, que é onde os fundos como a gente acabam conseguindo participar. E aí, indo especificamente na sua relação com a Gênica, Edu, o seu trabalho lá como conselheiro, mas, por exemplo, como mentor do CEO, né, do Galac, né, o nosso Marcos, tem sido espetacular. Isso é uma via, né? O valor da Mosaic para a Gênica é muito claro. Conta pra gente, como que, do ponto de vista do CVC, isso tem conseguido ser uma proposta de valor também para o outro lado. Além do retorno financeiro, claro, que a Mosaic vai ter lá na Gênica como investidora, quais ganhos estratégicos, em termos de aprendizado, de conhecimento, você acha? E você acha que esse tipo de iniciativa faz sentido para empresas como a Mosaic? Sem dúvida nenhuma, faz, Chico, mas vamos fazer um parênteses aqui, né? Eu me sinto muito lisonjeado ao você me colocar nesse patamar de mentor. Marcos é um profissional sensacional, um cara fantástico, e eu diria para você que eu trocamos informações. Esse network é construtivo, isso é que essa relação do agronegócio é muito interessante porque é pautada por relações. Eu falei para vocês da importância. E você estava dizendo aqui antes, te vejo em tudo que é lugar. Existe sim uma dedicação, um investimento, porque eu valorizo muito isso. E aí ter a chance de estar dividindo ali opiniões, poder compartilhar desafios no Conselho da Gênica é algo enriquecedor, não só
Não pensa que eu estou passando informação para o Marcos, eu estou aprendendo muita coisa ali, é uma troca, e é uma troca positiva, mas é uma troca onde eu venho já de uma indústria que tem um patamar de maturidade maior, e aí eu posso entender o estágio que a nossa indústria de insumos apresenta e trazer para essa indústria que está nascendo. Eu me orgulho de estar fazendo parte de uma indústria que vem nascer, para trazer algumas ideias importantes para como que a gente pode acompanhar a evolução de mercado, como que a gente pode interagir com o mercado, como que a gente pode ir a mercado. Então são pontos que, usando a minha experiência pregressa e olhando os desafios que a gente tem hoje, é um complemento importante e poderoso. E isso faz toda a diferença. Eu não faço isso só na Gênica, tá? Eu faço isso no meu dia a dia aí, na minha relação que eu tenho. A gente brincou aqui antes e eu falo, e é verdade, eu me orgulho disso. Claro que você tem alguns sacrifícios a serem ponderados, mas, cara, esse Brasil é fascinante, é sensacional. Eu conheço do Oiapoque ao Chuí, eu viajo 35 semanas do ano, e eu lamento só que, como eu viajo muito, esses meus vínculos, eu queria até que eles aumentassem, mas é muita gente. O Brasil tem uma vasta amplitude geográfica, mas é muito legal eu poder dizer, cara, que eu sou amigo de um grande agricultor no interior de Goiás, o Eduardo Áureo. Semana passada eu estava com um grande empresário no setor de distribuição, passando o final de semana junto, batendo papo, trocando experiências. A gente falou aqui do setor de defensivos, onde também eu tenho grandes amigos e grandes mentores que a gente procura sempre trocar experiências. Esse é o meu objetivo. E com a Gênica não é diferente. Eu vejo que essa relação é positiva para os dois lados. Esse ganha-ganha serve tanto para os executivos da Gênica como para mim, que estou lá no dia a dia, e para o Jairo, que é o nosso CFO, que também atua de uma forma também muito construtiva e positiva. Isso é o benchmark do que é inovação aberta de excelência, né? Num mundo onde as mudanças tecnológicas implicam em modelos de negócio diferentes, a empresa que sobrevive é a que se adapta, e a que se adapta é que consegue ter mais porosidade, transferindo e recebendo conhecimento, e nisso com certeza a Mosaic está se destacando bastante aqui na Operação Brasil, Operação Global, fazendo essas iniciativas realmente de vanguarda, estado da arte em inovação aberta, como CVC e como investir direto em biológicos. Excelente. Eduardo, a gente está caminhando para o final, eu não queria deixar de fazer uma pergunta. A gente viu um movimento recente da Amage, AgroCP, Campanelli e Cooper Citrus se juntando para uma iniciativa em organominerais. Qual que é a visão da Mosaic nesse mercado e como que vocês se enquadram, né, nesse movimento? Rapaz, isso aqui eu até tenho que ter cautela, porque você está falando de gente grande, gente importante, que são amigos. A Amage é um grande parceiro comercial da Mosaic aqui no Brasil. Temos uma atuação conjunta no Mato Grosso muito importante. E você mencionou aí Campanelli, Vitor Campanelli, um grande amigo pessoal aqui. Vitão, aquele abraço para você, um empreendedor fantástico, um pecuarista de vanguarda, um dos maiores do mundo, uma cabeça pensante diferenciada. Cooper Citrus, uma grande cooperativa aqui do interior de São Paulo, Minas Gerais, com um dos executivos de mais alto calibre, um dos caras que eu mais respeito, que é o Fernando Degobi, um líder sensacional, com uma estrutura de governança interessante, e que se uniram aí, junto com a AgroCP, com o Marquinho, também se uniram com o Carlos Perecer, ex-PL, para montar esse projeto interessante, que é a Telo, onde eles vão, cada um unindo as suas forças, né, trabalhar nesse segmento de organomineral, que tem uma pegada sustentável importante de reciclagem, e que no final atende demandas nutricionais, mas não na plenitude, e o próprio nome diz organomineral, 50% que está lá é fertilizante, é NPK. E eu até estou acompanhando isso muito próximo, em função da proximidade aqui com esses executivos que eu conheço bem, e estou dizendo a eles, olha, serei o principal parceiro comercial de vocês nessa empresa, nesse novo empreendimento, porque vou ser, sem dúvida nenhuma, o maior fornecedor para eles nesse mercado, onde eles vão atuar aí de forma segmentada, usando o braço comercial da Cooper Citrus, uma estratégia muito inteligente nesse sentido.
E não tem só o projeto deles, tá? Tem novos investidores aí, novos empreendedores aí. Brasil é um mercado cuja pecuária é relevante, e se você tem a oportunidade de trabalhar no Conselho de Economia Reciclável e fazer novos projetos nesse sentido, tem gente olhando isso também, que já está conversando. Esses dias estava conversando com um executivo aí que já foi do mercado de fertilizantes, quer voltar, vai voltar, e trocou mensagens comigo aqui muito entusiasmadas, e eu espero que ele volte logo e que a gente possa estar também falando do projeto dele aqui daqui a pouco. Legal. Chico, acho que a gente chega ao final, né? Obrigado, Eduardo, pela sua participação. Aprendi bastante aqui. E esse episódio, ele deve ir ao ar na boca da safra, logo no início da safra. Pela representatividade que vocês têm no mercado, queria que você deixasse uma palavra final para os nossos agricultores. E Edu, uma prática que a gente tem aqui, pegando um cara que, porra, é um vencedor absoluto na trajetória, na carreira como você, para essa garotada que está escutando e que quer dicas de carreira, a gente normalmente pede uma recomendação de leitura, que não precisa ser recente, pode ser alguma coisa que você leu no começo da carreira, no meio, mas algum livro, alguma peça que você recomenda a garotada ler e se atualizar. Pode ser a última leitura, pode ser uma que você fez 10 anos atrás, mas qualquer uma que você acha que te marcou, o que é importante, o que vale para a turma. Não, legal. Bem, primeiro, começando aqui pela sua última pergunta, Chico, acho que perseverança é algo importante na vida de qualquer pessoa, independente do segmento que ele atua. Então, uma leitura que me marcou bastante aí foi o Sonho Grande. Eu acho que para empreendedores de qualquer natureza vale a pena você se espelhar ali na visão de empreendedores de sucesso. Então ali é algo que faz parte da minha cabeceira, esse livro aí, tá? E com relação à mensagem aos agricultores, olha, os agricultores aqui, a gente se aproxima de mais uma safra, mais o plantio, na verdade, um ano desafiador, um ano em que a gente vem numa situação de preços normalizada. Então o agricultor em anos anteriores, talvez mesmo errando ou escorregando em alguma decisão, ainda assim acertava. Esse vai ser um ano desafiador em todos os sentidos. Então os preços das commodities agrícolas estão em patamares reduzidos. A gente vem aqui de um ano onde algumas regiões tiveram problemas climáticos. Então eu costumo dizer que a agricultura é gestão de risco, e é um momento onde o agricultor tem que estar muito atento a isto, mas sempre atrelado a uma mensagem também otimista. É muito legal, eu que ando muito pelo Brasil, conversar com esse pessoal que tem histórias de sucesso magníficas, Chico. Então, tem caras aqui que poderiam escrever também biografias e poderiam contar suas histórias e nos deixariam muito orgulhosos. Isso é o que mais me fascina. O agricultor brasileiro é um empreendedor nato, um empreendedor muito otimista, ousado, e eu desejo a todos aqui um bom plantio e bons negócios para todos nós. Fantástico. Obrigado, Chico. Obrigado, Eduardo. Foi fenomenal o papo aqui. E, pessoal, a gente chega ao final, mais esse episódio do Conselho do Agro. Eu deixo aqui o convite para vocês seguirem as nossas redes sociais e assistirem também esse episódio no YouTube ou nas plataformas de podcast. Um abraço e até uma próxima.